Bom dia, gente. A graça e paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical nesta manhã. E é uma alegria, um prazer de podermos estar juntos diante do Senhor, agradecendo por mais uma manhã, por mais um privilégio que Ele nos concede de podermos estar aqui reunidos e unidos na presença do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse privilégio. Peço a você que esteja compartilhando, que esteja convidando seus amigos no Facebook, para que juntos nós possamos adorar ao Senhor e engrandecer o Deus que tudo faz e tudo pode. Amém? Vamos orar nesta manhã, vamos agradecer a Ele por este privilégio tão maravilhoso que podemos estar aqui na presença do Senhor. Logo mais o diácono Adeval está chegando para junto a gente louvar. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós te louvamos por essa manhã, por esse privilégio santo, doce, maravilhoso que temos de estar diante de ti, diante da tua presença santa e maravilhosa. Agradecemos a ti pela noite que passou, a noite que passamos na tua presença santa, a noite em que nós pudemos agradecer a ti, porque mais numa manhã, ou mais em uma manhã, as tuas misericórdias se renovam. O teu amor se renova e se revela para cada um de nós. E nós vamos estudar, Senhor, nesta manhã, na revista de Tiago, ó Deus, os conselhos que Tiago dá para aquele que é rico e para aquele que é pobre. Porque, Senhor, nós sabemos que Tu nunca fizeste nem faz acepção de pessoa, se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, seja o que for, Senhor, Tu não faz acepção de pessoas. Então, nesta manhã, diante de Ti, eu quero apresentar as nossas vidas. Quero apresentar, Senhor, o nosso ser, desde a cada momento, intimidade contigo, desejo de estar diante do teu altar, diante da tua presença santa e maravilhosa, engrandecendo o teu santo nome e agradecendo a ti porque tu és o dono da vida, o Senhor, soberano sobre todas as coisas. Tu és, Senhor, absoluto sobre cada um de nós. Amém. Deus, nós te agradecemos por cada um que nos acompanha na escola bíblica dominical. Ó Deus, cada um dos teus filhos, das tuas filhas que renunciam muitas vezes às atividades e param para ficar junto conosco, te cultuando, adorando, aleluia, e agradecendo o teu santo nome. Meu Deus, aleluia, nos orienta em tudo e nos ensina em tudo. Vai estar sempre na tua presença, não importa o que vier, não importa o que seja lançado, que nós possamos estar prostrados diante de ti, dizendo, Senhor, rendido estou diante do teu altar. Glória a Deus. Fala a cada um que esteja conosco nessa escola bíblica dominical. Fala conosco também, porque nós estudamos a revista e nós vimos o que Tiago, como Tiago aconselha o rico e como ele aconselha o pobre. Porque muitas vezes tem gente que é pobre, mas tem um espírito de grandeza, tem um espírito de querer ser o tal. E muitas vezes isso, Senhor, impede, ó Deus, mas louvado seja o teu nome. E nós estamos diante da tua presença para engrandecer o teu nome e agradecer a tua bondade, a tua fidelidade e o teu amor. Amém. Orienta-nos em tudo e nos dá cada dia sabedoria na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o de número 162, vigiar e orar. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Santo é o nosso Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 162. A paz do Senhor, irmãos. Amém. 162. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar
Senhora, ao meio-dia e quando os sons da terra abafa mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiai, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conte a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiai, Senhora, e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiai, Senhora. Aleluia. Glória a Deus, né? Logo cedo, bem de manhã. Apesar que a gente não estamos mais bem de manhã, como deveria ser, mas nós estamos aqui juntos, adorando ao Senhor, na beleza e da santidade do nosso Deus, aquele que tudo faz, aquele que tudo opera. E nós vamos falar hoje sobre a fé sem parcialidade, né? Nós vamos explicar, que é o tema da nossa lição, e que nós estamos estudando o livro de Tiago. Então, vamos estudar o livro de Tiago e vamos ver o que é que o nosso amado irmão Tiago tem para nos falar nesta manhã. Glória a Deus. Amém. E que você possa ser fortalecido nesta palavra, né? Fortalecido na força do poder que o Senhor tem para cada um de nós. Então diz assim, fé sem parcialidade. O autor é o pastor Vanderly Alves Neto, mas ele vai falar de outra pessoa que também deu uma grande contribuição para que ele pudesse escrever, né, esta lição. Ele fala sobre... Estou procurando o nome do homem que ele fala, que é muito interessante, o comentário que ele fala sobre ele, o que ele contribuiu, o quanto ele deu, assim, a sua palavra. Peter H. Davids. Então, esse homem deu uma grande contribuição para que o pastor Vanderly pudesse escrever essa lição. Também tem outro que eu estava tentando lembrar, é Arthur Duque. É porque quando a gente estuda a lição, a gente sabe que tem certas citações que para nós é de grande relevância. E Arthur Duque foi um dos que também deu uma grande contribuição para que ele pudesse fazer essa lição para nós. Então, aqui diz, aqui o Tiago aqui levanta um problema de ordem interna na igreja, que deve ser tratado com muito cuidado e discernimento espiritual. O problema das diferenças entre membros da igreja. Não tomar partido, ou seja, não tratar os irmãos com parcialidade. Deve ser a nossa opção como servos do Senhor Jesus Cristo. Honrar o irmão na congregação em detrimento do outro é, no mínimo, uma atitude incoerente em relação à fé cristã. O que é que o autor está dizendo? Irmãos, não importa se o irmão tem condições financeiras,
e o outro não tem condições financeiras. Aí eu vou tratar melhor o irmão fulano, a irmã fulana, porque ela tem uma melhor condições financeiras, então eu vou correr atrás dela, eu vou andar atrás dela. Não, não é assim. A gente sabe que a palavra diz que nós não devemos fazer acepção, nós não devemos fazer diferença, porque a ética cristã, né, no tempo quando os discípulos estavam pregando o evangelho, você se lembra que muitos cristãos eles eram os escravos? Eles eram pessoas que eram escravos, eles tinham os seus senhores. E muitos dos seus senhores também tinham a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Tanto é que a gente lendo a carta do estudo de quinta-feira, Paulo manda uma carta para Filemon. Filemon era senhor, era o dono de Onésimo. Onésimo era o servo, era o escravo. Então o que foi que Onésimo fez? Onésimo roubou Filemon. Aí o que é que Paulo fala para Filemon? Olha, ele antes era inútil. Hoje, como ele serve ao Senhor, hoje ele é útil. Ele é útil para mim, eu preciso muito dele. Paulo disse isso. Mas eu estou te enviando de volta o teu servo. Não recebe ele mais como um servo, agora recebe como um irmão. Um irmão. Um irmão querido. Um irmão querido, irmão amado. Não e não olhe para o que ele fez antes, o roubo que ele fez, não olhe para nada disso. Olhe agora, que ele agora está na mesma fé que você. Ele está na mesma fé, então ele merece a oportunidade. Então é justamente o que Tiago está passando para nós. É que dentro da ética cristã, se a pessoa era ladrão, era traficante, era matador, era prostituta, era isso, tudo isso, Cristo mudou a história dele. A gente vê, pastor, aqui nessa passagem de Filemon e de Onésimo, né? E também com a figura de Paulo. Onésimo, ele, como era escravo de Filemon, ele roubou, né, o seu senhor e fugiu. E nessa fugida, nesse passeio que ele deu, o que foi que aconteceu? Paulo encontrou esse homem, não sabia quem era esse homem, e falou do evangelho de Cristo para ele. Ele era um perdido, né? Ele era um homem, era um escravo, fujão. E Paulo citou a palavra de Deus para esse homem. E ele conheceu a verdade. E a Bíblia dizia: a verdade vos libertará. Então Paulo, ele teve esse conhecimento, né? Pregou a palavra e com certeza Filemon andou com Paulo, né? Aprendendo de Paulo. E depois, com certeza, ele confessou a Paulo que era escravo de um senhor e disse o nome, né? E com aquele tempo que ele passou ali com Paulo, Paulo viu que ele se converteu de verdade, né? Resolveu, né, enviar ele, mandar ele de volta ao seu senhor. Entendeu, irmão? Isso foi uma passagem. Ele não roubou e saiu e Paulo assim, não. Ele teve um conhecimento de Deus através de um servo de Deus. E quando ele se converteu, ele viu que realmente ele estava errado. Ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu o seu pecado e confessou que ele era escravo de um senhor. E disse o nome desse senhor, né? Então, com certeza, Paulo, ele aconselhou a ele voltar para o seu senhor, né? E escreveu aquela carta, com certeza, acredito que Paulo conhecia, ou se não conhecia, conhecia a Filemon, conhecia e enviou, que era cristão, né? Que dava muita contribuição para o trabalho de Deus. Então ele disse: tu já sabes, né, como é as coisas, como é que as coisas funcionam no reino de Deus. Ele disse a Filemon, até tanto é que ele fala sobre África, apresenta o outro também, e assim ele vai apresentando aqueles que contribuem no reino de Deus. O apóstolo Paulo saiu apresentando. Ele sempre estava apresentando os seus colaboradores no reino. Ele estava preso em cadeias
mas eles tinham aqueles que estavam de fora, mas já estavam a serviço do rei. Amém. Então, Glória a ele Deus. apresenta a cada um, dizendo que é necessário que cada um esteja ensinando o reino de Cristo, ou ensinando a Jesus Cristo. Quer dizer, não é ensinando a Jesus, é que eu tenho que ensinar ao irmão Adeval, ao diácono Adeval, Jesus Cristo. E as pessoas que aproximar de mim, seja cristão, não seja cristão, estejam desanimados na fé, nós temos que ensinar sobre Jesus Cristo. Então, as nossas raízes têm que estar profundas em Jesus Cristo, para a gente não desanimar com as coisas que vêm. Então, nós vemos que o autor da revista, ele fala que o ensino de Tiago está baseado no sermão da montanha, né? Ou no sermão do monte da bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele, bem-aventurado. Então, o Senhor está dizendo que bem-aventurado. Então, Tiago também está dizendo, olha, vamos examinar com cuidado o que é que vocês estão ensinando. Vamos examinar com cuidado quem você está acolhendo. Porque muitas vezes a gente acha mais fácil acolher uma pessoa mais favorecida e não queremos acolher uma pessoa menos favorecida, uma pessoa que não tem condições financeira. Então ele disse, verifique-se muito bem até que ponto o servo do Senhor, Tiago, está ensinando a não fazer acepção de pessoas, né? A não querer abraçar, não querer sorrir para aquela pessoa, porque ela não tem condições financeiras, porque ela não cheira, porque ela não exala aquele perfume bom que a gente gosta, porque ela não anda bem alinhada, bem arrumada, não tem uma veste nova, não tem isso. Então vamos olhar menos para essas coisas e olhar mais para Jesus e para a mudança que o Senhor Jesus fez na vida daquela pessoa. Então, o servo do Senhor, Tiago, ele condena a parcialidade dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Se Cristo é o Senhor de nossa vida, por que nós não podemos fazer acepção de pessoas? Por que é que nós não podemos fazer acepção de pessoas? Você se lembra que na palavra do Senhor, principalmente nos evangelhos, quando Jesus estava pregando e os fariseus e aqueles perseguidores de Jesus diziam, quem é esse homem que é amigo das prostitutas e anda com os beberrões? Era assim que eles tratavam Jesus, amigo das prostitutas. Jesus veio para quem? Para os doentes, o qual eu também era uma doente e precisava de Jesus. O qual você também era pessoa doente e precisava de Jesus trabalhar na sua vida. Mas o que acontece nos nossos dias, irmãos? A gente não quer dar oportunidade de Jesus trabalhar na vida do outro. A gente quer muitas vezes criticar a vida do outro. E nós temos que orar e olhar mais para Jesus e orar por aquela vida, para Jesus libertar. Jesus liberta sim. Cristo cura sim de todo tipo de enfermidade, de todas as mazelas, como Onésimo foi restaurado quando escutou o evangelho que o apóstolo Paulo pregou para ele e houve uma mudança de vida na vida dele. Então, nos nossos dias, precisamos dar mais oportunidade para Cristo trabalhar na vida das pessoas. Então, o apóstolo Paulo disse, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então nós precisamos imitar mais a Cristo. Aí ele disse assim, por que será que Tiago dizia que nós não devemos fazer acepção de pessoas? Lembre-se que nós estamos falando da igreja do primeiro século. Se no primeiro século já tinha problema, imagine no século 21. Nós estamos no século 21. 21. Já passaram 21 séculos. E será como será que está sendo tratada essa questão dentro das igrejas? Quem são os preferidos? Quem são os queridos? Quem são os observados? Quem são os mais orientados? Quem é que exerce determinadas funções
na igreja? Por que será que exerce? É porque alguém olha e diz assim, não, porque tem dinheiro, vamos botar no cargo maior para poder ver se melhora a situação financeira da igreja. Irmãos, nós não olhamos nesse ângulo, nós olhamos para o que o autor da palavra de Deus está dizendo. Então, é o seguinte, se ele está dizendo que nós não devemos fazer a acepção de pessoas, de cor, de raça, como é que eu posso dizer mais? Situação financeira, então nós temos 3 pontos importantes, ou nós vamos responder as perguntas com esses 3 pontos importantes, dizendo quais são as razões que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Não devemos fazer. Eu digo que o seguinte, meu pai aceitou Jesus no século XX. Quando ele chegou na casa do Senhor, ele foi feito muita acepção na vida dele. Chamavam ele de um apelido chamado Desmulambudo. Sabe por quê? Porque ele não se vestia de acordo com o padrão que a igreja queria. Ele não tinha condições financeiras para se vestir do jeito que a igreja queria. Então, se ele não tinha condições, então as pessoas zombavam dele, criticavam ele por causa das vestes dele. E ele superou tudo isso. Porque ele não estava ali por causa do irmão A, do irmão B, do irmão Z. Ele estava ali por causa de Jesus. E abraçou essa causa e disse, eu vou por causa de Jesus. E Deus mudou a história dele. Ele é membro fundador de igreja. A história dele foi um missionário que tem raízes. Então, assim, criticado em casa, perseguido em casa por minha mãe, perseguido na igreja, mas não deixou Jesus. E hoje as pessoas não querem nenhuma razão, nenhum motivo para alguém chegar e falar mais um pouquinho de Jesus. Ah, porque isso aí já vai logo estourando. Nele não, ele foi perseguido, foi caluniado, muitas coisas ele enfrentou por causa desse evangelho. Ele enfrentou mesmo. Ele enfrentou pessoas que diziam assim, que estavam na liderança, estavam errados, e Deus dizia a ele, está errado, vá lá e diga que está errado, conserte, diga o que eu tenho para falar. E ia lá e dizia como era, que a maioria dos irmãos conheceram o nosso saudoso, amado pastor Eloy, e ele ia com a verdade, com a palavra. Então assim está o nosso amado irmão Tiago também dizendo, não faça acepção. Fizeram acepção com ele. Não queriam ele em determinado cargo. E ele chegou a ser o vice-pastor da igreja. Vice-pastor da igreja que ele estava ali trabalhando. Então Deus não olha para nossas vestes. Deus não olha para isso. Ele olha para aqui, ó, para o interior, para dentro do nosso coração, para o nosso compromisso e a nossa responsabilidade. Então, por que é incomparável com o caráter de Deus fazer justamente esse tipo de coisa, de acepção de pessoas? Então, porque é incompatível com o caráter de Deus, porque não bate com o caráter de Deus, né? Não bate. Se a pessoa faz acepção, então ela não está fazendo justamente o que o Senhor quer. Ora, a gente costuma olhar para o semblante ou para o rosto de alguém. Se for formoso, né, irmão? Um rosto formoso, aí a gente vai gostar, a gente vai se... Mas se for um rosto que não é formoso, que as pessoas têm até... Porque assim, eu conheci uma pessoa que disse assim, eu vi uma pessoa na igreja que só em olhar para o rosto dela, dava até medo. Eu não queria nem olhar para o rosto da irmã na igreja. Eu evitava olhar para a face dela. Irmãos, está fazendo acepção de pessoas. Porque nós não estamos aqui para fazer acepção de pessoas, não. Não é se é bonito, não é se tem uma cicatriz de experiência de Deus. Se a pessoa esteve doente e teve uma cicatriz no rosto, teve que passar nesse vale, que agora eu vou julgar aquela pessoa pelo vale que ela passou. Eu não posso julgar.
Então eu tenho que saber de uma coisa: quem transforma é Deus. Se Deus transforma, glória a Deus. eu vou ter que aceitar aquela pessoa sendo trabalhada com a cicatriz no rosto, muitas vezes sem condições financeiras de roupa, né? E nós tínhamos uma irmã que ela dizia assim: ah, irmã, eu só tenho essa saia, se eu mandar ela ir para a igreja, ela já vai. Ela vai sozinha para a igreja. Ela já vai fazer o trabalho de Deus, a obra de Deus e cultuar a Deus. Com brincadeira ela dizia isso. Por que ela dizia isso, irmão? Porque ela só tinha aquela saia para ir para a igreja. Quando uma estava lavada, ela vestia a outra. E assim ela seguiu. Se você for ver hoje, eu garanto que o guarda-roupa dela não dá mais as roupas que ela tem. Porque eu passei nessa experiência e Deus mudou o meu guarda-roupa. Então Deus muda a nossa história. Mas o que a palavra está dizendo é que quando a gente realmente recebe a Jesus, a gente não vai olhar para o rosto da pessoa, a gente não vai olhar para as vestes das pessoas, a gente não vai fazer isso. Nós temos uma experiência, eu e o diácono Deval, em Garanhuns. Tinham 3 irmãs, 2 irmãs, né? Era 2 irmãs. Chamava Miroxa. As irmãs Miroxa. Ela tinha uns irmãos e elas não eram muito boas da mente. Mas elas iam para a igreja. Elas iam para a igreja. Era um cheiro de xixi muito forte. Elas eram especial, doentes. Eram especiais, mas elas estavam ali na casa de Deus. Sentava nos bancos, a gente cuidava, a gente dava veste, a gente dava até peças íntimas que elas não conheciam, não é verdade? Elas não conheciam o que era peça íntima de uma mulher. Elas não sabiam. Elas não usavam. E nós começamos a dar a elas, doar a elas. E eles perguntavam a gente, para que é isso? E já era mais de seus 18, 20 anos, era a idade delas. Era. Sabe o que aconteceu? Quem casou? Foi Maria, não foi? Foi Miroxa. Mirosca. Miroxa casou. Alguém gostou de Miroxa. E cuidou de Miroxa até o fim da vida dela. Um senhor se apaixonou por ela e cuidou dela. Maria ficou solteira, mas Miroxa casou. Então eram 2 irmãs especiais que a gente educava muito ela na fé. Né? Uma casa que Deus do céu, para entrar naquela casa, meus irmãos, o cheiro forte que exalava naquela casa, e nós íamos para o evangelismo lá dentro da casa, lembra? As palavras que soltavam ali, os palavrões, viu? Não era palavra, não, era palavrão, não era isso? Era. Elas eram muito pobres, eram doentes, a família era uma família assim, desconcertada. Destruturada, né? A família toda destruturada. Ela tinha 3 irmãos, mas mesmo assim, o que o Senhor tinha na vida delas, o Senhor fez. Então a gente fez a nossa parte, nós fizemos a nossa parte. Talvez as pessoas achassem que nós estávamos jogando pérolas aos porcos. Eu não vou contar uma cena mirabolante que aconteceu para não ficar tão forte e tão assim desgastante. Muitas vezes diz assim, meu Deus, uma pessoa fazer um negócio desse. Mas era isso, era elas. Elas não tinham essa estrutura. E era a igreja que ia dar a educação e a igreja ia dar o suporte e a paciência de perseverar com elas, de ensinar a elas a palavra. Era a igreja. Éramos nós que estávamos ali no tempo que nós estávamos lá em Garanhuns. Depois, quando nós viemos para Capo Curado, a gente teve a notícia que Miroxa casou. Miroxa casou. Numa casa daquela, numa situação daquela, numa família daquela toda destruturada, arruinada. Deus deu condições de alguém olhar para ela e olhar com amor. Com amor. Então Deus faz isso, irmãos. O que você pensa que o nosso Deus pode fazer na sua vida?
Será se você só tem murmurado e tem reclamado da situação que você tem vivido e muitas vezes você tem esquecido de agradecer o que Deus já fez por você? Porque, irmão, o maior presente de Deus na nossa vida foi o seu filho ter morrido na cruz do Calvário por mim e por você. E são poucas as pessoas que estão entendendo esse significado. Estão correndo atrás de tudo de oba-oba disso, de oba-oba daquela igreja, de oba-oba daquela outra igreja, com medo disso, com medo daquilo. A pandemia esfriou os corações, porque eu via no meu privado: pastora, quando é que a igreja vai abrir? Pastora, quando é que a igreja vai abrir? Pastora, quando é que a igreja vai abrir? Eu dizia: breve, quando o governo liberar, porque nós, batistas, somos cuidadosos e prudentes. Aí o governo liberou, mas vetou. Idoso e criança. Vetou. Não pode. Vamos lá. Vamos trabalhar as quantidades, as distâncias. Nós, Batista Evangelizador, ainda nós estamos tendo 1,5 m, 2 metros de distância. Só senta junto a família. Quando chega a família se junta ali. Mas as cadeiras estão tudo separadas. Higienizadas, tudo limpinho. Tá tudo pronto. Cadê o povo, irmãos? Cadê o povo? Pessoas que me cobravam tanto no meu privado até hoje. Nós estamos há 4 meses. Foram 3 meses de igreja fazendo só live. E 4 meses presencial com live. Independente se nós estamos fazendo live, porque a live, irmão, vai além para outras pessoas também. Por isso que a gente não tira. Porque vai para Goiás, vai para São Paulo, vai para Bahia, vai para Sergipe, vai para Alagoas. É muita gente em outros estados nos acompanhando. Então, não é só aqui, é em outros lugares. E a gente vai tirar a oportunidade de outros lugares. Aí o que acontece? Vou não para a igreja, mas não fica na live cultuando. Não fica. Arruma uma coisa para fazer, arruma outra. Senta na cadeira, levanta para adorar a Deus, faz a tua parte dentro de casa, já que você disse que é proibida de ir, porque você tem gente de risco dentro da sua casa, você diz que tem gente que não pode ir. Bom, nós vamos ter o culto de gratidão dia 29. Conversei com a irmã Bia. Bia, olha, as crianças estão proibidas de ir para a escola, nós não podemos juntar ela dentro da igreja. Nós não podemos juntar as crianças na igreja. Então vamos fazer tudo certinho? Você está dirigindo as crianças, conversa com as mães, vamos juntar. Já que não dá certo, vamos fazer separado. Quando chegar o tempo de juntar, nós vamos dar um culto de gratidão junto com as crianças, agradecendo a Deus. Irmãs, nós temos que ter prudência em tudo que nós vamos fazer. Aí eu digo assim, toda regra tem exceção. Mas os pais levam para os parquinhos, leva para as piscinas, leva para a praia, leva para o shopping, leva para outros, alguns já levam para o cinema e outros ambientes. E por que a igreja não chega? Ah, não, o meu ainda não foi não. Procure ver se o seu não chegou em algum lugar que tem uma quantidade de pessoas, de aglomerado. Porque, irmã, eu vou lhe dizer, eu também me precaveu de tais coisas. Eu não estou indo para muitos lugares, não. Porque eu estou dentro da igreja pregando. Na hora que eu prego, eu tenho que tirar a máscara. Então, ali tem uma quantidade de pessoas que eu sou responsável. Mas isso pode acontecer comigo? Pode. Mesmo comigo, tomando cuidado, pode chegar uma pessoa na minha casa, eu posso encontrar uma pessoa e a pessoa está contaminada. E aí, irmão? Eu vou ter o preconceito de não aceitar? Porque tal pessoa está assim, não, irmão, eu vou cuidar, eu vou zelar. Então, ele estava falando de não fazer acepção de pessoas, não fazer por causa das condições financeiras, não tinha condições financeiras. Todo novo convertido, irmão, tem dificuldade. Se você for na casa de muitos, tem muitos que nem tiveram café da manhã hoje. Tem muitos que não tiveram uma panela para botar no fogo para fazer o almoço. Tem muitos que estão passando dificuldade. Mas a gente não podemos fazer acepção de pessoas. Nós temos que cuidar.
Então, quando a gente cuida, e nós vamos ver que quando nós fazemos a discriminação, nós estamos indo contra o caráter de Deus, que nos criou o quê? A sua imagem e a sua semelhança. Deus nos amou primeiro quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. Nós estávamos doentes, na situação de pecado, e Deus enviou seu filho para vir através de uma mulher chamada Maria, o pai chamado José, no primeiro século, onde uma mulher grávida, o que era que acontecia com a mulher grávida? Mas José disse, é meu, eu assumo. O anjo falou com José. Deus mandou o anjo para falar com José. Então a gente olha e fala sobre discriminação e Deus falando para a gente que a discriminação vai contra o caráter de Deus. Por quê? Porque Deus dá igual para mim e para você. Amém, glória a Deus. O que é que Deus dá igual para mim e para você? A salvação. Irmão, ele não olha para o tamanho de pessoa, não. Ele não olha pelo porte e altura de quem é que está ali na frente. Não, 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 não. Deus não olha se é homem, se é mulher. Quando estavam ali reunidos, o Senhor disse assim, o que é que tem? Quem era que estava lá? Um jovem, uma criança. O que é que tu tens? Eu disse, 5 pães e 2 peixinhos. Ele não olhou se era uma criança, ele não olhou se era um jovem, ele olhou que a necessidade da multidão era maior. A necessidade da multidão é maior. Irmãos, nós temos que olhar que a necessidade da multidão está aí fora, que está, olha, pervertida no celular. Usando o celular para tudo. Para bagunça de tudo que você pode imaginar. E ainda diz, eu sou cristão. E quando Jesus voltar, esse cristão que está usando o celular para tudo que a gente pode imaginar, menos para fazer a vontade de Deus, menos. Quando chegar a hora de partir. Imagine, porque ele está cobrando de mim e de você, que ele ofereceu a mim e a você. A salvação foi pela graça. Foi de graça que ele deu a mim, de graça. Eu não merecia. Eu tinha 16 anos, mas eu já fui morta nos meus delitos e nos meus pecados. 16 anos de idade, eu sou consciente disso. Eu digo porque eu não aceitei Jesus antes. Porque era no tempo de Deus tudo, irmão, é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, não. A gente quer que seja no nosso tempo. O tempo é de Deus, é o que acontece. Deus escolheu você. Mas eu sofro muito, eu passo por muita guerra espiritual, muita batalha. Não é diferente para mim não, irmão. A doença quando vem, que me abate, que eu fico doente. Você acha que é fácil saber que eu posso estar aqui agora na escola dominical e de repente vir uma coisa e eu ficar doente? E Deus diz assim, porque eu quero. No tempo certo eu vou te curar, mulher. Eu estou esperando a cura do meu Senhor. Eu estou aguardando. Mas enquanto isso eu tenho que tomar remédio. Enquanto isso eu tenho que descer e me humilhar. Na presença do Senhor eu tenho que descer. E dizer, Deus, eu sou totalmente dependente de Ti. Porque Tu oferecesse a graça a mim. Tu oferecesse o Teu amor a mim. Tu oferecesse a salvação a mim. E eu dei meu passo. Tu usaste o meu pai. Tu usaste o meu primeiro pastor. Tu usaste o meu segundo pastor. E todos eles falaram de Jesus, não perderam tempo com outras coisas, irmãos. Não ficaram com calçada, não ficaram vendendo seus amigos, companheiros de fé. Não venderam. E tem muita gente que está conosco, sabe da nossa história, conhece a nossa vida e sai compartilhando a nossa vida e vendendo a nossa vida. Mas não é isso que Deus quer de mim e de você, não. Deus quer eu e você de joelho, clamando, porque tem um povo necessitado, tem um povo que está doente,
Tem um povo que está em UTI, tem um povo que está aí, eu estou mantendo as máscaras ainda, muita gente não mantém, mas eu estou mantendo. Por quê, irmão? Porque eu estou me precavendo pela minha saúde. Se os outros não estão procurando, o problema é dele. Mas o que, que a palavra está dizendo? Se nós mantermos discriminação, nós estamos fora do caráter de Deus. Lembra que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Então, se quando eu começo a discriminar, eu não sento do lado de um irmão menos favorecido, que não tem condições financeiras, ou que se eu abraço só A e B, que apesar que a gente não está podendo abraçar nem beijar, estamos tudo nessa dificuldade. Aí diz assim, se o Senhor é aquele que oferece oportunidade igual, irmão. Do jeito que ele oferece a oportunidade de salvação para nós aqui no Brasil, irmãos, ele oferece a salvação igual lá na África, onde aqueles irmãos são menos favorecidos, onde aquele povo vive numa situação. E depois a gente vê eles dançando, celebrando ao Senhor, porque eles se encontraram com o Senhor. Aleluia, glória. E eu tive essa oportunidade de ver isso, meus olhos contemplaram. Enquanto muitos não estão nem aí, não estão nem ligando para o que Deus fez. Enviou seu único filho. Único filho. Eu tenho 2 irmãs. Mas se você disser assim, pastora, a senhora dá um filho por alguém. Se fosse para dar para morrer no lugar da minha mãe, eu não dava, nem do meu pai, que eu amei todos os 2. Se fosse para morrer no lugar do meu esposo, eu não dava. Sabe o que era que eu dizia? Eu vou, eu me entrego, eu me renuncio. Mas as pessoas não estão nem aí, as pessoas estão caminhando para o inferno e o outro, no lugar de dizer, ei, venha cá, eu vou segurar da sua mão, eu vou lhe ajudar. E você não vai para esse caminho não, porque esse lugar é perigoso, é lugar de morte. Tem gente, irmão, porque mesmo a gente segurando na mão, ele ainda tem a tendência de ir para o mundo. Ainda tem a tendência de fazer as coisas do mundo. E quando estão fazendo, a gente procura e nega. Tem aqueles que têm a coragem de assumir e dizer, estou fazendo, estou bebendo, estou fazendo isso. Mas tem aqueles que negam. Não, é mentira. Não estou fazendo isso não. Isso não está acontecendo não. Então, o que nós podemos ver é que a discriminação vai contra o caráter de Deus, que julga de maneira imparcial as ações do homem. Irmão, Deus não toma partido, não. Você sabe o que aconteceu agora esses dias? Um julgamento de uma jovem que foi estrupada. E o que aconteceu foi culposo, quando não tinha intenção de estrupar. Que história é essa, meus amados irmãos? É a justiça da terra. Que história é essa? Quem foi julgada foi a jovem. Foi a mulher que foi julgada. Deus não faz acepção de pessoa não, viu? Deus não julga desse jeito não. O culpado é culpado. Deus não tem culpado por inocente. Aqui na terra o que fala mais alto é isso. Mas no reino dos céus o que fala mais alto é comunhão, santidade e fidelidade com Deus. É isso que Tiago está mostrando para a gente. Que nós temos que continuar pregando o evangelho a tempo e a fora de tempo e sem fazer acepção de pessoas. Nós temos que fazer isso. Aí, o que é que nós podemos ver? É que Tiago diz assim, por um acaso, Deus tem favoritismo, Deus vai fazer favoritismo para alguém. Aí a gente lembra agora, 31, dia 30 da Reforma Protestante. O que foi que aconteceu? Tinha favoritismo. Os ricos iam morar no céu, segundo os líderes, porque os ricos pagavam mais,
indulgência, pagavam mais pela missa de sétimo dia, corpo presente, não sei o que lá, pagavam mais. Então eles iam ter melhores lugares. Não vai ter isso, minha irmã. Não é porque eu sou de tal denominação, é que eu vou ter a prioridade de sentar ao lado do meu Senhor. Teve 2 homens, primos de Jesus, que disseram: Senhor, permita, até a mãe deles pediu, que era a família de Jesus. Senhor, permite que meu filho sente do lado direito e o outro aonde? Do lado esquerdo. Ele disse: olha, eles podem até aguentar certas coisas que eu vou passar, mas quando eu for para a cruz, não disse diretamente assim, para a cruz, mas ele diz: eu vou passar um momento de dor e eu queria ver se eles conseguiam passar o que eu vou passar. Se eles vão suportar. Aí se eles suportar, aí sim, eram 12 discípulos, irmão, 12. E no meio dos 12 se levantou 2 querendo: eu estou do lado de Jesus. Eu vou sentar. Vai sentar onde? Na mesa do rei. Glória a Deus. Eu vou sentar na mesa do rei. Amém. Não importa se eu vou estar 30 pessoas lá perto de Jesus, 50, 100 mil, quantas for, mas eu vou ter o privilégio de sentar na mesa do rei. E estar na comunhão na mesa do rei. É um privilégio. Glória a Deus, aleluia. Mas tem umas certas denominações que dizem assim: quem vai estar perto somos nós. Nós vamos estar perto. Irmãos, nós damos graças a Deus que nós vamos sentar nessa mesa. Nós fomos escolhidos, chamados por Deus. E olhe lá, só vai estar lá quem perseverar até o fim. Até o fim. Você precisa ir até o fim com Jesus. Pode chorar, pode sofrer, pode ficar doente, pode passar dor, pode ser chamado de doido, pode ser chamado do que for. Mas faça a vontade de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Na hora que vier um desânimo, diga: olha, desânimo, caia por terra, porque o meu Jesus já pagou o preço por mim. E eu é que preciso de Jesus, não é Jesus que precisa de mim, não. É eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, aleluia. Então, o que é que nós vamos ver? É que ele mostra que vinha o favoritismo, né? E quando vinha o favoritismo da parte de Deus, irmão, por quem era que Jesus dava favoritismo? Por quem era que Deus dava favoritismo? Vamos lá, diácono Deval. Lázaro e quem? O rico. O rico e Lázaro. Um Quem? pobre e um rico. Sim. Qual foi o favoritismo? Favoritismo é que o pobre herdou o reino dos céus e o rico perdeu o reino do céu. Por quê? Porque enquanto o rico estava na terra, ele tinha dinheiro, ele luxava, ele gozava de todos os seus bens e esqueceu de Deus, esqueceu de ajuntar dinheiro no céu e ajuntou dinheiro na terra. E aquele pobre, ele era um necessitado, comia das migalhas que caía da mesa do rico, mas ele juntou dinheiro nos céus e foi beneficiado. Aqui na terra é passageiro. O homem pode durar 80, 60, 20, 30, 100, 120. 100 anos, 120, 114, como eu vi um homem com 114 anos na televisão, né? É uma idade muito longa para o século 21. Mas se ele não juntar dinheiro no céu, irmão, na eternidade, a eternidade está dizendo, não tem fim, é eterno, para sempre. Então, Aleluia. Aqueles que foram fiel ao Senhor, aqueles que foram simples, né, humilde, né, ao Senhor, obediente ao Senhor, que não faz, né, acepção de pessoas, aqueles que realmente amam o seu próximo, aqueles que amam o Senhor, aqueles que amam o trabalho de Deus, aqueles que não vêm com desculpa de dizer que queria aprender mais, né? Porque a igreja estava fechada, fui procurar uma igreja.
A verdade é porque você não amava a igreja do Senhor, não amava a sua liderança. E essas desculpas, Deus sabe que tudo é mentira. Porque existe desculpa para o homem, mas para Deus não há desculpa não. Né? Às vezes vai para uma igreja, porque é uma igreja bonita, uma igreja rica, uma igreja que tem muito jovem, uma igreja que tem muita gente da sociedade, e a igrejinha que é pobre, uma igrejinha humilde, simples. Mas às vezes o Senhor está lá naquela igreja, o Senhor está lá naquela igreja humilde, e naquela igreja rica ali, é só uma aparência. E esquece a sua igreja que Deus colocou, que você foi abençoado, né? Que não se preocupa de andar na igreja, como é que está o trabalho da igreja, de ajudar a liderança. Esqueceu da sua igrejinha simples, humilde. Deus está vendo tudo. Mas louvado seja o nome do Senhor. Então Lázaro, ele foi para o reino dos céus, porque ele foi humilde. Quem veio buscar Lázaro? Né? Ele foi humilde. Ele foi abençoado por Deus. Né? E aquele rico só desfrutava das coisas materiais, esqueceu a espiritual, irmão. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a gente está vivendo um tempo que a gente não sabe se mais tarde, se amanhã a gente está vivo. E como é que está a minha vida e como é que está a tua vida com Deus? Né? Será se você está seguindo os procedimentos que Deus te deu, que Deus te orientou? Será se você está fazendo a vontade de Deus? Né? Você devia parar para pensar. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Estou dizendo para todo mundo que vai ouvir, que vai assistir essa live, né, irmãos? Isso serve para mim também, para me despertar. Porque nós estamos vivendo um tempo que é para servir ao Senhor com alegria, com prazer, de ir para a casa do Senhor com alegria, com prazer. Hoje tem culto na igreja, eu vou para a igreja, né? Eu vou lá adorar o meu Senhor junto com meus irmãos em Cristo Jesus, sem ter nenhum medo de pegar a doença, irmão. A gente não pode pensar nisso não, a doença está aí fora no mundo, né? Olha, uma certa pessoa estava em casa, né, com medo da doença, sem sair de casa. O que foi que aconteceu? Chegou um parente para fazer uma visita. E esse parente contaminou. E essa pessoa morreu. Não saía de casa para não pegar a doença. Mas só veio um lá de fora, entrou. O que veio lá de fora não morreu, ficou bom. E o que estava preso dentro de casa com medo morreu. Irmão, isso é lição. Não é verdade? Se eu morrer, se você morrer, nós estamos na presença de Deus, nós vamos morar eternamente com o nosso Deus, vai ficar livre desse mundo. Eu acho uma coisa tão interessante que o povo quer ir para o céu. Todo mundo quer desfrutar, quer um dia viver no céu. Mas pergunta, tu quer morrer hoje? Tu quer ir para o céu hoje? Não. Por quê? Então a vida aqui na terra é melhor, né? A vida aqui na terra é melhor do que o céu? Pois eu quero ir para o céu, irmão. Eu quero desfrutar do gozo do Senhor. O dia e a hora que o Senhor quiser me levar, eu estou aqui. Porque eu dependo de Deus. Né? Eu dependo de Deus. Lázaro era um mendigo, era pobre, humilde, mas ele foi para o braço, para os seios, né, de Abraão. E aquele rico foi para o Hades. Né? Isso é uma parábola, mas é uma parábola que é verdadeira, que está acontecendo e vai acontecer. Né? Só quem está lá não vai mais ver quem está no céu, né, irmão? Aí o Senhor fez isso com a parábola. Mas feliz é aquele que vai partir para o céu. Feliz é aqueles que são bem-aventurados, né? Aqueles que são humildes de espírito, né? Humilde de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Então o nosso gozo, irmão, a nossa riqueza não está aqui. Tudo aqui é emprestado. Tudo vai ficar. O nosso gozo, a nossa alegria, a nossa vitória é lá no céu. É a vida espiritual com Deus. É vivendo
eternamente com Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe, né? Para o homem nós temos desculpa, mas para Deus nós não temos desculpa não, porque Deus, Ele conhece o teu coração e conhece o meu coração. Amém? Amém. O autor, ele diz o seguinte: é mais fácil ter fé quando se é pobre. É mais fácil ter fé quando se é pobre. Por quê? O pobre ora de manhã pedindo a Deus o café da manhã, ora de meio-dia pedindo o almoço, ora à noite pedindo a janta, ou agradece a Deus pelo café da manhã, agradece a Deus pelo almoço, Pelo dia, agradece pelo a Deus livramento. pelo jantar, agradece a Deus pelo dia, pelo livramento, agradece a Deus pela feira que entra dentro de casa, porque isso eu faço. Repreendo o devorador, Glória a Deus. repreendo o pacto de aliança de empresas que fazem para vender mais o feijão, vender mais o arroz, vender mais o fubá, vender mais isso. Então eu repreendo tudo isso, todos esses pactos que eu falei com a irmã, eu disse, eu oro assim. Ela disse, não, eu só orava abençoando e agradecendo o que entrava dentro da minha casa. Depois eu oro quebrando todo o pacto, toda a aliança que chega, porque eu não sei o que é que vem escondido. Eu não sei. Que aliança fizeram? Qual foi o pacto que fizeram? Porque as pessoas fazem pacto com o nosso adversário para vender as coisas, para prosperar, né? Para prosperar. Então, o que acontece? Né? As coisas vêm. E quando vem, para que a gente saiba sempre orar a Deus. Aí o que acontece? Ele diz assim, parece que Deus tem um favoritismo. Parece não, ele diz que Deus tem favoritismo com o pobre. Aí Lázaro, quem veio buscar Lázaro? Os anjos. E o rico? Ninguém veio buscar não, não foi nenhum anjo buscar o rico não. Viu, irmão? Ninguém foi buscar o rico não. Mas acontece o seguinte, ele diz o seguinte, é que o pobre, ele é mais humilde, ele ora. Já o rico, ele é mais perverso. Sabe? Quando a pessoa tem direito das coisas e o rico diz, eu te contratei para trabalhar para mim e eu não vou te dar o teu direito. Aqui está um. Trabalhou muitos anos, fez muitas vendas. Quando chegava o dono, dizia assim, eu entreguei quase a metade só. O resto da metade ele entregava e pagava funcionário. Quando ele saiu, nem a carteira profissional deu baixa. E até hoje, tu tem tua carteira profissional? Não. Não tem. Ele ficou, era rico. Rico, e é rico ainda, viu? Eu só não vou dizer onde é as lojas dele, no centro do Recife. Não. Não vou dizer, mas é rico demais. Mas deixa o rico com sua riqueza. Deixa o rico com a sua riqueza. E vamos cuidar do que a palavra está dizendo. Ele diz que o que é rico, ele é mais cruel com as pessoas, eles são mais perversos. Mas o pobre é mais piedoso. Eu digo a você, tem uns grupos em umas igrejas que eles saem de madrugada evangelizando aquelas vidas que estão na rua. Sabe o que é que eles mais pedem, irmão? Lençóis. Porque eles passam muito frio. Eles dizem é muito frio a rua, nós estamos aqui. Muitas vezes é por opção, por problemas familiares. Mas eles dizem nós estamos passando por muito frio. Alimento eles levam, mas eles primeiro dão a palavra. Primeiro eles pregam a palavra e Deus muda. Teve um, eu não vou dizer aonde, que dormia na rua, que não tinha nada. E hoje Deus deu, sabe o que é ele? Um touro. Por quê, irmãos? Não é que eu estou dizendo, é necessário prosperar, não. É porque essa pessoa estava no vício das drogas, dormindo na rua.
E Deus disse, vou eu mudar a tua história para confundir muitos. E não é todo mundo que quer ouvir uma história dessa não, que Deus fez não. Deus faz isso. Deus mudou a minha história, mudou a história do diácono Adeval. Deus mudou. E mudou a sua história também. Quem era você? E hoje quem é você? Você prosperou porque você procurou a Deus. Você foi abençoado por Deus. E não sinta inveja nem ciúme de quem está prosperando, que Deus está abençoando, não. Mas faça como a palavra diz. Reconheça o que Deus está fazendo na tua vida. Se nem tudo ainda está do jeito que você queria, mas Deus vai fazer a vontade dele. A vontade de Deus você respeita. Mas compete a nós, irmãos, estarmos fazendo a vontade de Deus. Então aprenda com Tiago. Vamos aprender com Tiago. Que o que acontece, ele disse, olha, eu vou escrever. Por isso que eu disse que Arthur Duque, aqui fala, Arthur Duque, sabemos que o pobre pode ser tão ruim, tão ganancioso e com pensamento tão pervertido quanto o rico. Você sabe disso? Que tem pobre, que é ruim, que é miserável, é de olho no que o outro tem. Se fulano tem, eu também quero. Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. E a ganância de olho de dinheiro do outro. Porque ele ganhou. Porque Deus deu a ele. Só ele que merece. Você sabe que tem pessoas que é pobre e fica na pobreza justamente por causa desse olho grande que fica na vida do outro, na prosperidade do outro. Aí ele diz, o pensamento pervertido, tem um pensamento ganancioso e pervertido, tão quanto ou pior do que um rico. O pensamento é pior do que o rico, porque lembra de vizinho que mata vizinho porque vizinho ganhou isso? Vizinho que mata vizinho porque o vizinho está fazendo uma coisa e ele não concorda porque o outro está prosperando. Ele não aceita o vizinho prosperar. Ele não aceita uma pessoa da família dele prosperar. Da família. Não aceita prosperar. Fica de olho no que está acontecendo, no que chega na casa do vizinho, o que é que entra, o que é que sai. E por que não é assim comigo? Ah, vocês têm um ganhador aberto. Ah, vocês assim, misericórdia, irmão, com esse olho grande. Está repreendido em nome de Jesus. Então, lembre-se de uma coisa. O pobre, ele tem a mesma oportunidade. Deus dá oportunidade a todos. Todos têm a oportunidade. O que você vai fazer com a sua oportunidade? Irmãos, eu fiz 2 oportunidades que Deus me deu. Eu fiz um curso de bacharel em teologia e fiz um curso de bacharel em psicologia. Deus me deu oportunidades. De psicologia. Né? Bacharel em psicologia. Bacharel. Eu sou bacharel em psicologia. Eu não fiz licenciatura, que licenciatura ensina. Bacharel em teologia, bacharel em psicologia. Amém. Glória a Deus. Então, o que acontece? Nem por isso, irmãos, eu vou sair me gloriando por aí, dizendo eu sou. Não, porque o meu propósito foi para o reino de Deus, para a casa de Deus. Então, Deus não julga o pobre porque ele é pobre. Não é, Deus não julga o pobre porque ele é pobre. Agora, se ele tem ganância por dinheiro, irmão, tem muito pobre ganancioso por dinheiro. Tem gente que deixa a barriga roncando de fome, mas quer a casa perfeita para que todo mundo pense que ele tem dinheiro. Quer as roupas as melhores para que o povo pense que ele tem dinheiro. Viver de aparência. Essa miséria. Né? Viver de aparência. Então, a palavra diz que busque a Deus. Vá buscar a Deus. Se você busca a Deus, irmão, você vai encontrar Deus.
A gente conta, eu conto os dias, eu conto as horas para te ver. Eu conto os segundos só para te encontrar. Quando eu estou na tua presença. Mas a gente pensa que na presença de Deus é só dentro da igreja. A presença de Deus é na nossa casa, a presença de Deus é no transporte coletivo, a presença de Deus é dentro do elevador, a presença de Deus é no trabalho, é na faculdade. Aonde quer que a gente esteja, a gente tem oportunidade de estar na presença de Deus. Aleluia. Glória. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós temos a oportunidade de estar na presença de Deus. E quando você busca, ele diz assim, buscar-me-eis, está na lição, e me achareis. Quando me buscarde de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento. Aleluia. Glória a Deus. Buscar a Deus. Se derramar diante do Senhor. Chorar, irmão. Chorar. Sabe o que é? Chorar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada. Se a tua presença não estiver comigo, eu não sou nada. Se tu não for comigo, para onde eu for, eu não sou nada. Então as pessoas estão indo e vindo para tudo que é lugar, andando de todo jeito, e depois vem para a casa de Deus dizendo, eu sou cristão. Irmão, cristão é dentro de casa, é na rua, é no trabalho, é na faculdade, amém, é na escola. Glória a Deus. Em todo canto. É em todo canto. E outra coisa, cristão não é cara feia, não. Sabe? Tem cristão que fica... Porque eu tô com problema e eu vou ficar de cara feia para todo mundo. Fechar a cara para pastora, fechar a cara para minha dirigente, fechar a cara para meus diáconos, que eu tô com problema. Deixe seu problema em casa, porque quem vai resolver o seu problema é o Senhor. Vá para a casa de Deus com a cara mais feliz do mundo, porque Ele vai resolver o seu problema. É Ele que resolve o seu problema. Mas eu tenho muitos traumas. Traumas todos nós temos. Todos nós temos traumas. Se você olhar aí na mídia, você vai encontrar um monte de gente cheia de trauma. Se você for encontrar com qualquer pastor por aí, ele é cheio de trauma. Sabe qual é um dos maiores traumas dos pastores? Eles não têm um bom confidente. Eles não têm um bom amigo. Por quê? Porque, irmãos, quando a gente sabe de uma história, tem hora que a gente sabe de cada conversa. Esse daqui diz assim, o que é que tu tem? Tu estás aí toda murcha, tu mudou. Eu disse, é comigo e Deus. Nem ele vai saber. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente conta para o outro conta para o outro. É para ficar para nós. E se for necessário dividir com o mentor, a gente divide com o mentor. Aí o que é que acontece? Nós vamos ficar aliviados. E aquele não pode contar. Mas o que mais acontece é só o telefone sem fio, um contando. Eu prefiro ficar na minha caladinha. Conta pra Jesus, fala pra Jesus, conta ele sabe de tudo e ele resolve. Mas o povo quer sentar na calçada e contar na calçada. O povo quer sentar na escada e quer contar na escada. O povo quer sentar nas pedras e quer contar nas pedras. Aí depois vai dizer quem contou. Garanto que não foi sua pastora, porque sua pastora escuta. E ó, tem um aqui, ó, 2 para escutar e uma só para falar. E só falo na hora certa que é necessário. Então, o que é que nós podemos ver? Deus não vai influenciar para a aparência. Não vai influenciar. Lembre-se que quando Deus chamou Davi, apareceram quantos diante de Samuel? E cada um era mais bonito, mais formoso do que o outro. E o que foi que Deus disse a Samuel, irmãos? Não olhe para o exterior, não olhe para a aparência. Né? Não olhe para a aparência, não.
O homem vê o que está fora, mas Deus vê o que está dentro. Veio lá os filhos mais bonitos de Jessé. Chegou o primeiro, Deus disse não. Samuel já ficou meio assim. Como é que ele chega na casa de Jessé? Aparece o filho bonitão de Jessé, lá estava lá, arrumadão. Deus diz não. Aparece o segundo, Deus diz não. Aparece o terceiro, Deus diz não. Acho que Jessé já começou a ficar preocupado. Ora, eu apresentei meus filhos galãs da casa e os mais bonitos da casa e o homem já está dizendo que não. Aí veio o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aí o que acontece quando chega o sétimo? Acho que Jessé já estava dizendo, vai ser esse. E Samuel estava ali, meu Senhor, me ajude, porque já apareceram 7 filhos do homem. A casa dos 7 homens. Então se tinha mais. Hã? Casa dos 7 homens. Homens que estavam em casa fazendo o quê, irmão? Esses homens estavam fazendo o quê dentro de casa? Aí ele disse, meu senhor, será que não tem mais um? Por um acaso o senhor não tem mais um? Era o esquecido, coitado. Era o, sabe o quê? Desprezado. O desprezado. Era Era o o desprezado. preguiçoso. O preguiçoso que estava lá no meio do mato, porque para eles era o preguiçoso, que Desprezado. corria atrás das ovelhas e cuidava das ovelhas do pai dele. Era o preguiçoso, era o desprezado. Tem mais Aleluia, um. glória a Deus. Ele disse, tem. Irmão, Deus não olha para a aparência, não. Deus vê o coração. Davi disse, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Glória a Deus. Aí Jessé disse, tem um, vai chamar. Irmãos, eu fico aqui, olhando na live, aí um cabelo pula aqui. Aí eu faço assim, para ele baixar. Aí esse daqui tá alto, eu faço assim, para baixar. Um dia que nada Eval nem liga. Aí tem uns branquinhos aqui, uns Ah, é? branquinhos aqui por baixo, uns branquinhos por cima. Aí Tá a igual gente meu, quer tá tá, igual- né? tá igual Bonitinha meu. na live, Tá bonitinha igual na meu, live, tá né? igual o meu. É, envelhecendo junto. Aí bem bonitinha na live, a gente quer estar bem bonitinho na live. Aí chega um rapaz dos cabelos dessa altura, imagina. Ruivo, já era diferente. Ruivo, cabelo não estava impecável, não tinha chapinha na época para botar. Garanto que ele não tinha cortado, fazia um tempinho já. Eu tenho certeza que ele estava lá no meio do mato. Não estava arrumado de formosura de nada. Quando ele entra, o Espírito de Deus fala, o homem de Deus disse, pega e unge. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória. pega esse daí e unge. Aleluia. Porque foi este que eu escolhi. Irmãos, quando ele estava lá no mato, os irmãos dele não sabiam os perigos que ele enfrentava, não. Mas Deus sabia. Quando ele estava lá tocando sua harpa lá no mato, adorando a Deus, Deus sabia. Deus ouvia o louvor do seu servo. Amém, aleluia. Louve. Se alguém diz que você é desentuado, que você não tem voz, não se preocupe, não. Não se preocupe, não. Porque quem recebe o teu louvor é Deus. Quem recebe a tua adoração é Deus. Você não está fazendo para homem, não. Você está fazendo tudo é para Deus. Se a igreja está grande, cheia, glória a Deus. Se a igreja tem pouquinha gente, glória a Deus. O coração contrito e quebrantado do Senhor não despreza. Aleluia. Deus não olha para a aparência. O que aconteceu? Nós vamos ver que nós temos uma fé. E a nossa fé em Jesus, irmãos. A nossa fé em Jesus, o Senhor da glória. Então nós devemos não ser influenciado pelo quê? Pela aparência. Aparência.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória Irmãos, a Deus. Deus não olha para você como um homem olha, não. Tem gente que olha assim, ó, de lado para você. Minha mãe dizia assim, fuja dessas pessoas que olham assim, ó, atravessado. Fuja. Deus não olha atravessado para você, não. É olho no olho, como eu digo, eu gosto de olhar no seu olho, porque o olho fala mais. A gente botou máscara aqui, ó, mas aqui fala. Aqui se expressa muito bem. Muito bem. E Deus quer falar com você ainda. Deus quer falar muito mais com você. Vá à noite para a casa do Senhor. Vá adorar ao Senhor. Deus é fiel, a gente botou até máscara. Se alguém esquecer máscara, a gente botou máscara lá na igreja. Esqueceu, o diácono Deval sabe onde tá as máscaras, a diaconisa Zita sabe onde tá as máscaras. Vai lá pegar e bota. O cuidado, irmão, a gente começa por a gente cuidando um do outro. Irmã Vera, é verdade, irmã Vera. É os cuidados que nós temos que ter. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos ficar por aqui, porque a pastora está muito cheia da unção. Senão, a gente hoje vai para EBD até meio-dia, né? É muito unção. Nós vamos ficar por aqui, nós vamos para o segundo ponto. Na próxima semana, a gente continua em nome de Jesus. Dê o seu like, dê o seu ok. Compartilhe. Porque é Deus falando com você. Deus falando comigo nesta manhã e nos ensinando. E não importa se tem inveja da gente não, irmão. Porque tem gente que tem inveja até do nosso andar, do nosso vestir, do nosso falar. Não adianta se a gente fala certo ou errado, Deus escolheu. Foi Deus que separou. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar com obra santa do Espírito. Louve em casa também. Abra o seu coração, abra a sua mente e a sua boca para adorar o Senhor. Amém? Nesta manhã. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado arde o fogo do Senhor. Já a bênção do Espírito nos enchendo de fervor. E Jesus está salvando, apagando toda dor, no Espírito batizando. Pois da vida Ele é o Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave odor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. É a noiva adornada de pureza
beleza e esplendor, aguardando entrar nas bodas, pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Agradecemos a presença de todos que estiveram conosco na live, aqueles que compartilharam, aqueles que têm dado o seu like lá no YouTube. Que o Senhor te abençoe. E vamos orar, porque o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Aleluia. E não vai ser agora que nós vamos mudar e vamos fazer essa acepção de pessoas, né? Que o Senhor nos abençoe. Próximo domingo estaremos aqui na mesma unção, né? No mesmo amor fraternal e aguardando a volta do Senhor, né? Amém. Aguardando todos os dias, a gente aguarda a volta do Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, nós te bendizemos e agradecemos a tua fidelidade, amém, a tua bondade, a tua graça, o teu glória poder, a Deus, a tua misericórdia, que é sobre cada um de nós. Abençoa todos que estiveram conosco abençoa, nessa live, fortalece cada um. A Escola Bíblica Dominical. Ó Deus, tu esteja abençoando, toma nos direção, preparando cada dia, e assim nós vamos crescer, Deus, em ti. Obrigado. Hoje nós estudamos Tiago, capítulo 2, trazendo um ensinamento maravilhoso. Glória a Deus. Nós podemos te agradecer por tudo em nome de Jesus. Amém, Jesus. E o amor de Deus, glória o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Até mais tarde, né? Às 18 horas em ponto, nós estaremos ali na Igreja Batista Evangelizadora com o nosso culto, né? Adorando e agradecendo o nome do Senhor. Próximo domingo, nosso culto de gratidão. Amém? Deus te abençoe.